Com a abertura do processo de impeachment no Senado, Dilma Rousseff ficará afastada por até 180 dias. Nesse período, o novo governo terá a missão de colocar em prática o que foi dito no discurso de posse, tornar a máquina administrativa mais eficiente, com menos gastos públicos e combate à corrupção. Temer assume a presidência de uma nação dividida entre contras e a favor da continuidade do governo eleito em 2014. Gabriel foi um dos organizadores das manifestações em Bauru contra o governo petista e acredita que elas foram fundamentais para se chegar ao atual momento político. Foi muito decisivo porque a gente conseguiu ver que essas pessoas conseguiram mostrar o que elas realmente queriam. Elas queriam uma mudança no governo, elas queriam uma mudança na postura do governo em relação à população. E a gente consegue ver que agora o governo começou a ouvir essa população. Esse governo agora ele vai ter que ter uma postura muito firme, ele vai ter que ter uma postura para consertar a economia, ele vai ter que ter uma postura de diminuição do Estado. E as ruas serão um tipo de situação enquanto houver esse tipo de postura. Se esse governo modificar essa postura, aí, obviamente, as pessoas vão voltar às ruas porque não resolveu o problema. Henrique Perazzi também é professor de História e tem opinião contrária. Quando você vê a insatisfação, por exemplo, de um governo hoje com problemas como o da Dilma, é uma coisa. Agora, você querer destituir por uma coisa que de fato não aconteceu, que todos os outros fazem, é uma outra coisa totalmente errado. Agora, esses 180 dias, ele é muito interessante porque vai dar para a gente perceber, de fato, o que esse governo Temer veio para fazer com o país. Se a propaganda deles todas era do combate à corrupção, nós não vimos isso na formação do Ministério. 7, 8 pessoas inscritas no Lava Jato. Então, ele já começa a ser desmascarado aí. Nas ruas, a população também se mostra com opiniões diferentes em relação ao novo governo. Tem que melhorar, né? Porque o povo está passando fome, né? Então agora ele disse que vai mudar, vamos ver, né? Vamos aguardar. Eu acredito que vai melhorar, sim. Porque é impossível que pior do que está, não vai ficar. Eu concordo, eu acho que o primeiro é o desemprego, né? Para começar o país melhorar. Emprego pode mudar agora no começo, mas depois vai voltar a ser a mesma coisa. Sempre é assim, né? Quando entra um novo, aí muda. Na hora que está no meio, aí começa a piorar as coisas. Precisava fazer alguma mudança, né? Eu acho que a princípio foi o primeiro passo. Agora tem que ir para o segundo, porque também tem que tirar. Renan, o Temer também tem que sair. Depende muito do STF atuar em cima desses políticos, né? Vai fazer 5 meses mais ou menos que eu estou desempregado e graças a essa crise aí que está acontecendo no país hoje. Acredito que não vai mudar muita coisa não. Né? Sair um entra outro vai ser sempre promessas não cumpridas. Tereza Kerbauer é cientista política e, para ela, a divergência de opiniões tem como principal explicação a crise econômica. Acho que os jovens estão bem decepcionados porque você tem um índice de desemprego muito grande. Isso afeta especialmente a população jovem que está entrando no mercado de trabalho. E não existe uma sinalização a curtíssimo prazo de que isso vai mudar. No caso dos aposentados, eu acredito que eles, por terem uma situação mais estável, já terem um rendimento, sofrem, é lógico, com a inflação, mas eles têm, já tiveram uma vida profissional e têm determinados recursos que podem mantê-lo. Kerbauer acredita que o impeachment de Dilma Rousseff seja inevitável e que a atual crise política deveria servir como oportunidade para se discutir uma reforma política no país. A gente tem o presidencialismo de coalizão que exige que o executivo tenha uma bancada, uma coligação expressiva no Congresso, mas com o número de partidos que nós temos, fica difícil para o presidente montar essa coligação, né? E a população nunca prestou atenção que o sistema eleitoral estabelece que é chapa. Então, você tem um presidente e um vice-presidente que são eleitos juntos. E isso nunca se dá muita atenção. Quem é o vice, de que partido ele é, que tipo de coligação foi feita eleitoral. Então, essa é uma reforma urgente, mas eu acredito que de imediato, o Temer falou disso, né? Mas eu acho que de imediato ele não consegue mexer nessa questão. Que sejam úteis